Há um tipo de cansaço que não vem do corpo. É um cansaço da alma. Aquele silêncio interno que você sente mesmo depois de um dia inteiro de conquistas, de metas cumpridas, de tarefas riscadas da lista. Você olha em volta e pensa: eu tenho o que pedir, mas por que ainda sinto esse vazio? É como se algo dentro de você estivesse fora de sintonia, como se a vida externa não acompanhasse a música interna. Essa é a dor silenciosa de muitos. Pessoas que se esforçam, que lutam, que conquistam, mas ainda assim não se sentem em paz. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais coerência. Coerência entre o que você sente, o que você acredita e o que você faz. Porque prosperar, de fato, não é apenas acumular ou conquistar. É vibrar em harmonia com o que o seu espírito realmente é. Vibração espiritual não é um conceito místico. É a frequência silenciosa da sua coerência. É quando sua emoção, sua intenção e sua ação caminham juntas, sem ruído, sem disputa, sem sabotagem. A Bíblia nos lembra: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Essa passagem fala de direção, de foco interior. O que você valoriza energeticamente, com atenção, emoção e presença, se torna o molde da sua realidade externa. O tesouro, aqui, não é o ouro, mas o centro da sua vibração. Se o coração vibra em medo, o medo molda o destino. Se vibra em fé e coerência, a prosperidade se manifesta com naturalidade. Epicteto, o filósofo estoico, dizia que a verdadeira liberdade e prosperidade começam no domínio daquilo que está sob o nosso controle. E o que está sob o nosso controle? Somente o estado interno. Não o mundo, não os outros, não o tempo, mas a forma como vibramos diante do que acontece. Ele ensinava que quando o homem aprende a governar o seu interior, tudo o que vem de fora deixa de ser ameaça e passa a ser aprendizado. E é isso que muitos ainda não percebem. Não é o mundo que precisa se alinhar para que a prosperidade chegue. É o espírito. Há um tipo de prosperidade que não se perde com o tempo, nem com as crises, nem com as pessoas. Ela nasce quando você deixa de correr atrás e começa a vibrar a partir da sua verdade. Quando você entende que a paz não é consequência da conquista, mas o solo fértil, onde as verdadeiras conquistas florescem. É nesse estado que a prosperidade deixa de ser meta e se torna consequência. Hoje, nós vamos caminhar juntos por esse entendimento. Vamos revelar 13 chaves espirituais que não apenas atraem prosperidade, mas transformam o modo como você vibra diante da vida. São chaves que unem sabedoria antiga e consciência moderna. Elas foram escritas não apenas para serem compreendidas, mas sentidas. Enquanto você ouve cada palavra, permita que o seu corpo relaxe e a sua mente se torne receptiva. Respire fundo. A prosperidade que você busca já vive dentro de você. Apenas espera ser sintonizada. Porque no fim, prosperar é vibrar em paz. É permitir que o seu coração seja o lugar onde o tesouro habita. É o instante em que o seu interior deixa de resistir e começa a fluir. E quando esse fluxo começa, o universo inteiro responde. Hoje você vai descobrir que a verdadeira chave da prosperidade não está no que você faz, mas no que você vibra. Há quem acredite que prosperar é somar, conquistar, acumular. Mas há um instante em que o acúmulo se torna ruído e a conquista, um fardo. É quando o coração, cansado de correr atrás de mais, começa a se perguntar: por que mesmo tendo tanto, ainda me sinto vazio? A verdade é que a prosperidade, quando buscada apenas como uma meta externa, perde sua essência espiritual. Porque prosperar, no sentido mais profundo, não é uma corrida, é um alinhamento. Quando a mente se fixa apenas no resultado, o espírito se desconecta da presença. E é nessa desconexão que nasce o vazio. É um tipo de ruído vibracional que nos faz acreditar que a plenitude está do lado de fora, nas metas, nos números, no reconhecimento. Mas toda prosperidade que não nasce do alinhamento interior é instável. Ela dura o tempo do aplauso, o tempo do brilho externo. Quando o silêncio chega,
O que permanece é o que realmente importa. O sábio percebe que prosperidade não é a soma de coisas, mas a harmonia entre o que você é e o que você expressa. Quando o seu coração e suas ações estão em sintonia, tudo o que você manifesta se torna um reflexo da sua verdade, não da sua carência. A busca externa, quando guiada por desconexão, gera inquietação. O corpo pode descansar, mas a alma continua tensa, porque há uma diferença entre alcançar e estar em paz. Muitos se acostumaram a pensar que o caminho da prosperidade é feito de esforço constante, de vigilância, de controle. Mas o verdadeiro esforço não está em trabalhar mais, e sim em manter o espírito limpo. O que cansa o homem não é o trabalho, é o desalinhamento entre o que ele sente e o que ele vive. Quando se vive fora da própria vibração, a energia se dispersa, o foco se perde e o coração se esvazia. Há uma sabedoria antiga que diz: o homem pode conquistar o mundo, mas se perder a alma, nada terá ganhado. A prosperidade que não nasce da alma é apenas aparência. Ela brilha por um instante, mas não ilumina o caminho. Prosperar na sua forma mais elevada é vibrar em coerência com o que é verdadeiro. É permitir que o espírito e a matéria caminhem lado a lado, sem disputa, sem pressa, sem medo. Se a conquista traz inquietação, é sinal de desalinhamento vibracional. E quando isso acontece, não é o fim, é um chamado. Um chamado para voltar ao centro, para relembrar que prosperidade não é o destino, é o estado. É a quietude de quem não precisa provar nada. É o descanso de quem vive com o coração inteiro, mesmo em meio às imperfeições, porque a prosperidade não se mede pelo que se tem, mas pelo quanto se está em paz com o que se é. E esse é o primeiro passo do caminho: compreender que toda abundância verdadeira começa no invisível, no silêncio entre um pensamento e outro, no instante em que o espírito deixa de buscar e começa a emanar. A prosperidade não é uma meta fora de você. Ela é a vibração que nasce quando o seu interior e o seu exterior falam a mesma língua, quando a sua ação é coerente com a sua verdade, quando o seu trabalho se torna extensão da sua fé, quando o seu olhar repousa sobre o que é simples e, mesmo assim, sente plenitude. Esse é o primeiro realinhamento. É o ponto de partida. O instante em que você entende que prosperar não é conquistar o mundo, é harmonizar-se com ele. É fazer do seu estado interior o lugar mais fértil, onde o universo possa florescer. E é a partir dessa consciência que as próximas chaves começam a se revelar, uma a uma, como degraus que conduzem do esforço à fluidez, da escassez à serenidade, da busca ao encontro. Porque o que você procura fora, a sua vibração já conhece por dentro. Há um conflito silencioso que vive dentro de muitos corações: o desejo de prosperar e a culpa por desejar. É como se, ao buscar uma vida mais próspera, a alma se sentisse em pecado, traindo uma ideia antiga de humildade ou simplicidade. Esse conflito cria uma vibração contraditória, um pedido ao universo feito com medo de receber. E assim, mesmo com talento, mesmo com esforço, muitos não prosperam, não porque não são capazes, mas porque vibram em dissonância com a própria identidade. Há quem creia que a riqueza é privilégio de poucos e que desejar mais é um sinal de vaidade. Mas a Bíblia afirma: somos filhos e herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Herdeiros não pedem permissão para existir em abundância. Eles apenas reconhecem sua origem. Prosperar não é se afastar da espiritualidade, é expressá-la. O espírito que se conhece não se envergonha da plenitude. Ele a manifesta com naturalidade, sem arrogância, sem medo, sem justificativas. A verdadeira pobreza não é a falta de bens, mas a falta de consciência de quem se é. Quando o homem acredita ser pequeno, ele vibra pequeno. E o universo responde com a mesma frequência. Por isso, muitos vivem num ciclo de sabotagem. Pedem prosperidade, mas internamente se consideram indignos. Querem crescer, mas se boicotam. Querem receber, mas não se permitem sentir merecedores. A prosperidade espiritual
começa no instante em que o ser humano se reconcilia com a sua própria dignidade. Há uma voz interna, às vezes herdada de crenças antigas, às vezes construída por experiências dolorosas, que sussurra: você não merece. Essa voz não é a verdade, é apenas o eco de uma mente que se acostumou com a limitação. O caminho é ouvir essa voz sem obedecê-la. É perceber quando ela tenta comandar suas decisões e, em vez de lutar contra, escolher vibrar acima dela. Cada vez que você reconhece seu valor, mesmo em silêncio, sua frequência se eleva. O alinhamento entre identidade e prosperidade é como afinar um instrumento. Se a corda está tensa demais, o som se quebra. Se está frouxa, a melodia se perde. Assim também é o espírito. A prosperidade se manifesta quando há harmonia entre o que você acredita ser e o que você permite viver. O universo não responde ao que você diz querer, mas ao que você vibra como possível. E o possível começa na aceitação de que você é digno de receber o que é bom, o que é justo, o que é pleno. Reencontrar a prosperidade é, antes de tudo, lembrar-se de quem você é. É um retorno à identidade divina que nunca te abandonou. Quando o seu coração se reconecta a essa origem, o medo se dissolve e o fluxo da abundância se torna natural. Porque a vibração da prosperidade é essencialmente a vibração da lembrança. Você não é um ser que precisa conquistar para merecer. Você é um ser que, por existir, já é herdeiro da abundância espiritual que move todo o universo. Toda emoção é uma vibração, e toda vibração cria um campo ao redor de quem a sente. É por isso que há pessoas que, ao entrarem em um ambiente, o tornam mais leve, mais calmo, mais vivo, enquanto outras parecem apagar a luz do lugar, mesmo sem dizer uma palavra. A frequência emocional é uma linguagem invisível, mas profundamente real. Ela é a linguagem com que o espírito conversa com o universo. O que você sente continuamente se torna o campo de energia que atrai ou repele experiências. Não é mágica, é coerência vibracional. A física e a psicologia já demonstram que o semelhante atrai o semelhante. Quando sua mente vibra em medo, ela sintoniza situações que o confirmam. Quando vibra em gratidão, atrai mais motivos para agradecer. As emoções não são apenas reações, mas transmissões. Elas emitem sinais, como ondas silenciosas, e o universo responde com precisão. É por isso que mudar o pensamento é apenas o começo. O verdadeiro poder está em mudar a frequência do sentimento. A vibração da prosperidade é sutil e silenciosa. Ela nasce da confiança, da paz e do senso de serviço. Quando o coração se coloca a serviço da vida, sem cálculo, sem pressa, a energia se eleva naturalmente. A gratidão e o serviço desinteressado são chaves poderosas para elevar a frequência base. Porque, quando você agradece, seu corpo se alinha à vibração do suficiente. E o suficiente, vibrando com sinceridade, se transforma em abundância. Observe como o mundo reage quando você muda sua emoção. Há dias em que tudo parece conspirar contra você. E ainda assim, uma simples mudança interna altera o cenário. Não porque as circunstâncias se tornaram mágicas, mas porque sua percepção se alinhou ao que é possível. A frequência emocional não é apenas o que você sente, é o que você sustenta. A constância da vibração é o que cria estabilidade na prosperidade. O segredo é compreender que emoção não é inimiga da razão. É o combustível dela. Quando a emoção está elevada, a mente se expande. Quando a emoção está em paz, a ação se torna mais clara. Tudo o que vibra em harmonia tende a gerar frutos em harmonia. É por isso que as pessoas que vivem em estados de gratidão e presença parecem ter sorte. Não é sorte, é ressonância. Elas vibram no mesmo ritmo das oportunidades que desejam. A prosperidade não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a sua emoção se torna aliada da sua intenção, você se torna um canal puro de manifestação. E é aí que o invisível começa a trabalhar a seu favor. O universo não escuta palavras, ele escuta frequências. E quando sua vibração é coerente,
o universo responde com a mesma clareza. Por isso, elevar sua frequência emocional não é apenas uma prática espiritual. É o ato mais concreto que existe, porque tudo o que é visível nasce do que você vibra no silêncio. O medo tem muitas faces. Às vezes, ele se veste de prudência, outras vezes, de racionalidade, mas na verdade é o mesmo medo, o de perder, o de errar, o de não ser suficiente. Ele se disfarça de cautela e convence você de que está apenas sendo sensato, quando, na verdade, está apenas se protegendo da própria expansão. O medo é silencioso, mas vibra alto. Ele não precisa de palavras para comandar uma vida. Basta que esteja presente, de forma sutil, para limitar o que o espírito pode manifestar. Há pessoas que dizem querer prosperar, mas inconscientemente temem o que a prosperidade traria. Temem ser vistas, temem ser julgadas, temem não conseguir manter o que conquistaram. O medo cria uma prisão invisível e o corpo se acostuma a ela, como quem chama o cativeiro de lar. É assim que o medo se torna o maior sabotador da prosperidade, não porque impede o trabalho, mas porque distorce a vibração. Ele faz com que o coração emane dúvida, mesmo quando a boca fala fé. O que você evita sentir acaba governando você. Essa é uma das leis mais sutis do crescimento espiritual. Quando você foge de uma emoção, ela não desaparece, apenas se instala em silêncio, vibrando em baixa frequência. E tudo o que vibra abaixo da verdade atrai ruído, escassez e confusão. Encarar o medo é, portanto, um ato de prosperidade. É dizer ao universo: eu escolho vibrar na verdade, mesmo que ela me confronte. O medo perde força quando é iluminado pela consciência. Não é preciso grandes gestos para quebrar o domínio do medo. O segredo está em agir em microdosagens de coragem, pequenos movimentos, constantes e conscientes. Uma palavra que você diz mesmo tremendo. Um passo que você dá mesmo sem ter garantias. É nesses pequenos atos que o medo se dissolve, porque o corpo começa a registrar uma nova informação vibracional, a de que é possível avançar com fé, mesmo sem controle. O medo gosta de previsibilidade, mas o espírito prospera na confiança. Quando o coração aprende a caminhar sem ver o chão todo, a vibração se eleva. Porque cada passo dado na incerteza é uma declaração silenciosa de fé. O medo quer que você espere a coragem chegar para agir. A sabedoria ensina o oposto: haja, e a coragem nascerá no caminho. O medo, quando observado com serenidade, se torna um mestre. Ele aponta onde ainda falta amor, onde ainda há separação entre o que você acredita e o que você vibra. Transformar o medo em guia é o que diferencia o homem que foge do homem que floresce. Porque prosperar é, no fundo, atravessar o medo com presença. É olhar o que assusta e, em silêncio, continuar vibrando fé. E quando o medo se torna caminho, ele deixa de ser prisão. Há uma forma sutil de pobreza espiritual que se disfarça de virtude. Ela se chama falsa humildade. É o hábito de se diminuir para ser aceito, de esconder a própria luz para não incomodar, de acreditar que prosperar é se afastar do sagrado. Essa falsa humildade é, na verdade, medo disfarçado de virtude. É um modo inconsciente de negar a própria grandeza para não ser julgado e de confundir simplicidade com escassez. Ela rouba da alma o direito de florescer em plenitude. Muitos acreditam que humildade é negar o próprio valor, que é certo se esconder, evitar reconhecimento, não desejar abundância. Mas a humildade verdadeira é diferente. Ela é força silenciosa. É servir com plenitude e não com carência. É ser canal e não obstáculo. É entregar o melhor de si, não para ser admirado, mas porque é natural para o espírito que reconhece sua origem divina. O humilde de verdade não teme a grandeza, pois sabe que ela não pertence ao ego, mas à vida que se expressa através dele. Quando você chama o medo de humildade, a sua vibração se contrai. Você diz ao universo que não está pronto para receber, e o universo respeita. Ele não castiga, apenas reflete. Porque tudo o que você acredita sobre si mesmo se torna o limite do que pode manifestar.
Por isso, quando você se nega, a abundância também se nega a chegar. A falsa humildade é uma frequência de rejeição. Rejeição de quem você é, do que pode ser e do que nasceu para expressar. A humildade autêntica é o estado vibracional de quem entende que servir não é se apagar, mas se tornar luz. É compreender que compartilhar o dom, prosperar, crescer e inspirar também é serviço. Não há nada de espiritual em viver em escassez para parecer virtuoso. A escassez não é pureza, é desconexão. É a negação silenciosa do fluxo da vida. O espírito próspero entende que quanto mais abundante ele é, mais abundância pode gerar. Pergunte-se, onde você chama medo de humildade? Em que momentos você esconde sua luz com receio de parecer vaidoso? Essas perguntas abrem portais de consciência. Elas não servem para provocar culpa, mas para revelar onde o seu espírito ainda hesita em brilhar. Porque a verdadeira humildade não tem vergonha da própria luz. Ela apenas a direciona com sabedoria, como o sol que aquece sem precisar provar o seu calor. Prosperar com humildade é o equilíbrio perfeito entre grandeza e entrega. É o estado de quem compreendeu que o ouro da vida não está no acúmulo, mas na circulação. Que ser grande não é dominar, mas expandir. E que quanto mais plena é a vibração, mais ela transborda e abençoa o que toca. A humildade verdadeira não teme o brilho, ela o honra. Porque sabe que ao permitir que a luz passe por você, você se torna parte do movimento do próprio divino. A mente é uma ferramenta poderosa, mas quando ela se torna o mestre, o espírito se enfraquece. A prosperidade não nasce do excesso de controle, mas da confiança. E o controle, por mais inteligente que pareça, é apenas uma forma refinada de medo. Muitos acreditam que pensar demais é sinal de sabedoria, mas, em verdade, o excesso de racionalização é o que mais distancia o ser da sua vibração natural. Porque a vibração não se calcula, ela se sente. Há momentos em que a mente tenta compreender tudo, prever tudo, antecipar cada detalhe da vida. E nessa busca por segurança absoluta, o ser humano perde o contato com a energia vital que o guia. A mente analisa, mas o espírito sente o caminho. Quando a razão ocupa o espaço do sentir, a vida perde fluidez. Tudo se torna tenso, pesado, cansativo. A prosperidade se retrai porque não há espaço para o novo, apenas para o conhecido. E o conhecido é sempre limitado. A mente quer garantir resultados, mas a vibração lida com frequência e sintonia. É como tentar medir o vento com as mãos. Quanto mais se aperta, mais se perde. Por isso a prosperidade não floresce onde há rigidez. Ela nasce onde há espaço para o fluxo. A mente quer fórmulas, mas o espírito quer presença. E é essa presença, silenciosa, viva, intuitiva, que cria a verdadeira abundância. Quando o pensamento domina tudo, o coração adormece. E sem o coração, não há conexão com o sagrado. A mente pode planejar, mas é o coração que vibra. E é essa vibração que o universo escuta. Se o coração está tenso, a vibração se fecha. Se o coração está calmo, o campo se abre. Por isso, mais importante do que pensar certo, é sentir em paz. A prosperidade não responde à lógica, mas à coerência energética entre o que se pensa e o que se sente. Há um exercício silencioso que restaura essa harmonia, a pausa consciente. 2 minutos de quietude antes de decidir. 2 minutos de respiração antes de reagir. 2 minutos de presença antes de agir. Esses breves instantes não são perda de tempo. São o tempo em que o espírito recupera o comando. É no intervalo entre um pensamento e outro que a vibração volta a se alinhar com a verdade. Quando o coração volta a guiar a mente, tudo se reordena. As decisões se tornam mais claras, as ações mais firmes, os resultados mais coerentes, porque a prosperidade não vem de um plano perfeito, mas de uma vibração íntegra. Pensar é importante, mas sentir é essencial. A mente calcula caminhos, o coração os cria. E quando ambos trabalham juntos, o homem se torna canal da própria abundância divina. Existem momentos em que a vida parece uma fornalha acesa.
São dias em que tudo queima. Os planos, as certezas, os caminhos que antes pareciam seguros. Nesses períodos é fácil pensar que se está sendo punido, quando na verdade se está sendo refinado. A dor que queima por dentro não veio para destruir, mas para purificar. Porque o fogo espiritual não consome o que é verdadeiro. Ele apenas dissolve o que é falso. O espírito maduro aprende a permanecer no calor sem se desesperar, confiando que há ouro sendo revelado por baixo das cinzas. A Bíblia mostra esse símbolo com força e beleza. Jó perdeu tudo, mas não perdeu sua fé. Daniel foi lançado à fornalha, mas saiu ileso, mais forte e mais consciente da presença divina. Ambos viveram o fogo, mas o fogo não os destruiu. Apenas revelou o que o medo não permitia ver, que a fé verdadeira é incombustível. Assim também acontece com a alma que deseja prosperar. O fogo das adversidades vem para queimar o excesso, para limpar a vibração de tudo que não ressoa mais com o que se tornou. A neurociência moderna confirma o que os antigos já sabiam. O estresse bem administrado fortalece o sistema. O que antes parecia ameaça com consciência se transforma em crescimento. Quando o espírito atravessa a dor sem fugir, o cérebro aprende resiliência. O corpo aprende confiança e a vibração se eleva. A dor, quando aceita com sabedoria, se torna mestra. Ela ensina o desapego, o foco e a clareza. Ela devolve o ser à presença. A prosperidade espiritual exige esse refinamento. Nenhum ouro é moldado sem fogo. Nenhum ser humano alcança plenitude sem passar pelas provas que lapidam sua fé. A diferença está em como se atravessa o fogo, com revolta ou com rendição consciente. Quando se entende que toda adversidade é uma aula, a vibração deixa de resistir e começa a colaborar com a vida. A dor, então, se transforma em portal. O fogo, quando aceito, não destrói, revela. Ele mostra o que em você ainda vibra em medo, o que ainda se apega, o que ainda não confia. Ele ilumina os pontos de sombra que a mente tenta esconder. E é nessa revelação que o ser começa a se libertar. Porque o verdadeiro poder não é escapar do fogo, mas atravessá-lo com o coração aberto. Quando o espírito aprende a permanecer em paz mesmo na fornalha, a prosperidade se torna natural. Porque quem atravessa o fogo com consciência se torna luz. E essa luz não precisa provar nada, não precisa correr atrás, não precisa competir. Ela apenas é. E o universo inteiro se alinha a ela, como o metal que reconhece o magnetismo do ouro puro. O fogo da vida não veio para te punir, veio para te revelar. A gratidão é uma das forças mais silenciosas e transformadoras que existem. Ela não é apenas um sentimento passageiro, mas um estado vibracional capaz de mudar a qualidade da energia que você emana. A gratidão não é pensar obrigado, é sentir eu reconheço. Quando você reconhece o que já tem, o seu campo energético se alinha com a frequência da abundância. E nessa sintonia, o universo entende que você está pronto para receber mais, porque ninguém pode receber o novo se vive cego para o que já tem. Mas há uma diferença entre agradecer com a mente e agradecer com o coração. Agradecer com a mente é costume, é repetição. Agradecer com o coração é presença, é olhar para o que é simples, um dia de paz, um sorriso, um aprendizado, e perceber que ali existe vida pulsando. A gratidão sentida cria um campo de vibração que magnetiza o bem. É uma ponte entre o espírito e o invisível. Ela não muda apenas a realidade, muda quem você é diante dela. A gratidão é a vibração do suficiente, e o suficiente, quando honrado, se transforma em abundância. Quando você se sente grato pelo que tem, mesmo que pareça pouco, você envia ao universo uma mensagem de confiança. Eu reconheço o fluxo da vida. E o universo, que opera em ressonância, devolve na mesma frequência. A escassez é o som da ingratidão. A abundância é o eco da gratidão constante. Por isso, a prosperidade espiritual não é sobre ter mais, é sobre ver mais. A generosidade é o segundo movimento dessa energia. Se a gratidão abre o coração,
A generosidade o faz transbordar. Ser generoso não é dar o que sobra, é dar o que vibra. É compartilhar a energia, a presença, o tempo, a sabedoria. A generosidade cria ciclos de abundância espiritual porque ela devolve ao universo o que recebeu em forma de amor. E quando a energia circula, ela se multiplica. O que é dado com alegria, retorna com força. A prática da gratidão ativa e da generosidade vibracional é uma alquimia simples e profunda. 3 bênçãos invisíveis por dia, coisas que ninguém vê, mas que você sente. O sol que aquece, a respiração que continua, a palavra que chega na hora certa. E a partir disso, um gesto de doação, por menor que pareça. Um sorriso, uma escuta, uma gentileza. São sementes vibracionais, e cada semente plantada nesse estado de presença se torna fruto de prosperidade. A prosperidade não é estagnação, é movimento. O que entra deve sair, e o que sai retorna multiplicado. A vida é fluxo e a gratidão é o que o mantém em harmonia. Quando você agradece, a vibração se expande. Quando você doa, a energia se renova. E nesse ciclo contínuo, o espírito permanece em sintonia com o divino. Gratidão e generosidade são as 2 asas da abundância. Uma mantém você ancorado na fé e a outra o faz voar. Há uma força imensa que nasce quando aquilo que você pensa, fala e faz está em harmonia. Essa força se chama integridade vibracional. Ela é a base invisível da verdadeira prosperidade. Quando há coerência entre o que você declara e o que você vive, o universo te reconhece como um canal claro. Mas quando há contradição, a vibração se fragmenta. Dizer, eu quero prosperar e agir com medo é como plantar uma semente e arrancá-la do solo todos os dias para ver se está crescendo. A incoerência impede o florescimento. A integridade vibracional não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. É alinhar o que o coração sente com o que a boca diz e com o que as mãos fazem. A Bíblia nos recorda: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Essa união entre coração e palavra é o ponto de equilíbrio que gera força criadora. Quando a palavra é pronunciada com fé e a ação é guiada por ela, o campo energético se estabiliza e a realidade responde em harmonia. As palavras têm frequência. Cada uma delas carrega uma vibração que molda o ambiente e, principalmente, o próprio emissor. Quando você fala algo que não acredita, o corpo sente. A vibração se fragmenta e o espírito perde energia. Mas quando a palavra nasce da verdade, ela é uma extensão do espírito. É por isso que os mestres antigos diziam que a palavra tem poder. Ela cria, mas também destrói. Por isso é sagrado falar apenas o que vibra em verdade. O pensamento, por sua vez, é o molde invisível do que se manifesta. Ele antecede a palavra e direciona a ação. Pensamentos de medo geram palavras de dúvida e atitudes inseguras. Pensamentos de fé geram palavras firmes e atitudes coerentes. Não é possível vibrar prosperidade pensando escassez. O universo é sensível ao tom da sua vibração e não ao tom da sua voz. O que importa não é o que se diz, mas o que se sente enquanto se diz. A ação é o último elo dessa corrente. Ela confirma o que o espírito escolheu vibrar. É através dela que a energia se torna matéria. Uma promessa não cumprida, uma palavra dita sem presença, um gesto contrário ao que o coração sente. Tudo isso cria ruído vibracional. Por isso, transformar uma promessa mental em um ato visível é um dos maiores exercícios de poder espiritual. Quando o que você pensa, fala e faz caminham juntos, a prosperidade deixa de ser busca e se torna consequência. Integridade vibracional é paz. É não precisar esconder nada, nem de si mesmo. É estar inteiro no que se diz e confiante no que se faz. Esse estado cria uma vibração estável, silenciosa e magnética. O universo reconhece a coerência e responde a ela com abundância. Porque a prosperidade não é recompensa, é reflexo. E o reflexo mais claro de um espírito próspero
é aquele que vive em unidade entre intenção, palavra e gesto. Nem sempre o bloqueio espiritual se mostra em forma de dor ou tragédia. Às vezes, ele se manifesta com suavidade, em pequenos sinais que passam despercebidos. A dificuldade em receber elogios, a culpa ao prosperar, o desconforto em ser visto, a procrastinação diante de oportunidades. Esses sinais não indicam fraqueza, mas mostram onde o fluxo da prosperidade foi interrompido. Quando o espírito quer expandir e a mente resiste, o corpo sente. A energia se contrai e a vida parece travar. A vibração bloqueada é como um rio represado. A água continua viva, mas sem espaço para fluir. O que antes era movimento se torna estagnação. Você sente vontade, mas algo invisível impede o passo. É nesse ponto que muitos confundem destino com limitação, quando na verdade o bloqueio é apenas um convite para olhar para dentro. Toda resistência é uma mensagem, e toda mensagem contém a chave da libertação. Um dos sinais mais profundos de bloqueio é o medo de brilhar. Esse medo não é sobre luz, mas sobre julgamento. Ele nasce da crença de que, se for visto, será atacado. E assim, o espírito se contrai, fingindo ser pequeno para caber nos olhos dos outros. Mas a alma que se esconde para não incomodar, acaba adoecendo. Prosperidade é expansão, e não há como expandir enquanto se pede permissão para existir. Outro sinal é a autossabotagem disfarçada de prudência. Você começa algo e desiste antes de ver o resultado. Promete a si mesmo que vai mudar, mas retorna ao mesmo ponto. Esse ciclo não é falta de força, é excesso de ruído interno. A mente quer segurança, o espírito quer verdade. E enquanto houver conflito entre os dois, a vibração se fragmenta. A energia se divide entre o desejo de ir e o medo de chegar. A culpa também bloqueia o fluxo da prosperidade. Culpa por querer mais, por ser mais, por receber mais. A culpa é o peso que impede o voo. Ela mantém o espírito preso a uma vibração densa, como se o bem só fosse permitido aos outros. Mas a verdade é que prosperar não é tirar de ninguém, é permitir que o divino se manifeste através de você. A abundância não é uma competição. É um campo aberto para quem vibra em harmonia com a vida. Observar esses sinais com honestidade é o primeiro passo para dissolvê-los. Quando você percebe o bloqueio sem julgamento, ele começa a se desfazer. A resistência se transforma em consciência, e a consciência devolve o movimento. Registre cada momento em que você se perceber recuando diante do bom. Esses instantes não são fracassos, são oportunidades de realinhamento. Porque toda vez que você escolhe abrir o coração, mesmo que um pouco, o rio volta a correr. E onde há fluxo, há prosperidade. Há uma força que não precisa de ruído, nem de esforço, nem de disputa. É a força da presença. A presença espiritual é a vibração mais alta que um ser humano pode emitir, porque ela nasce do silêncio e da coerência. Quando você está inteiro no momento, sem se perder em memórias ou ansiedades, sua energia se estabiliza. E um campo estável é magnético. Ele não corre atrás, não exige, não implora. Ele apenas atrai porque vibra em sintonia com o fluxo natural da vida. A presença é o oposto da pressa. Enquanto a pressa busca resultados, a presença se ancora no ser. E é nesse estado que a prosperidade se manifesta de forma mais pura. Pessoas que cultivam a presença têm uma serenidade que irradia, mesmo em silêncio. Não é uma serenidade frágil, mas firme, como o lago que reflete o céu, mesmo quando o vento sopra. Essa serenidade é a assinatura vibracional do espírito em paz. Vibração elevada não é agitação, é constância. Ela não precisa ser exibida porque é sentida. O ser verdadeiramente conectado não fala sobre energia. Ele é energia. Sua simples presença transforma o ambiente. A paz que ele sustenta contagia. O caos ao redor não o arrasta, porque ele vibra em outra frequência. E nessa frequência, o tempo parece desacelerar. A mente se acalma e o coração encontra morada. Essa presença nasce do silêncio interior. Um silêncio vivo, que não é ausência de som,
mas presença de consciência. É no silêncio que a alma se escuta. É nele que o espírito se reordena, que a intuição floresce, que as respostas aparecem sem esforço. O silêncio não é vazio, é o espaço onde o divino fala. E quanto mais você se acostuma a habitar esse silêncio, mais magnética se torna sua vibração. Há uma prática que cultiva essa quietude interior, a respiração consciente, focada no centro do coração. Inspirar lentamente, sentindo o ar entrar como luz. Expirar suavemente, entregando o que não serve mais. Esse simples ato traz o espírito de volta ao presente. Ele desarma o medo, acalma a mente e desperta a clareza. Em poucos instantes, o corpo vibra diferente e o campo energético se expande. O magnetismo espiritual não está em fazer mais, mas em ser mais. Ser presença, ser calma, ser canal. Quando você vibra dessa forma, tudo o que é coerente com a sua essência é atraído naturalmente. Pessoas, oportunidades e caminhos se alinham sem esforço, porque o universo reconhece o som do equilíbrio. A presença é o ponto de repouso da prosperidade. É o estado onde não há carência, nem corrida, nem medo. Há apenas o fluir constante do que é verdadeiro. Muitos acreditam que prosperar é apenas vibrar positivo, imaginar o melhor e esperar que o universo faça o resto. Mas essa é uma visão incompleta. Vibração sem ação é intenção sem forma. Assim como fé sem obras é morta, vibração sem movimento se torna apenas desejo. A prosperidade é o resultado da harmonia entre o invisível e o concreto, entre o espiritual e o prático. É quando a energia interior e a ação consciente caminham lado a lado, sem competição, sem pressa, em perfeita sinergia. A ação, quando nasce da vibração certa, deixa de ser esforço e se torna expressão. É o ponto onde o espírito cria através das mãos. Não há mais ansiedade, porque não há mais separação. O ser que está em sintonia com o seu propósito não força o caminho, ele apenas o percorre com clareza. A energia espiritual dá direção e a estratégia dá forma. Quando o invisível e o visível se unem, os resultados se multiplicam, porque tudo o que é feito vibra em coerência. Muitos perdem o fluxo da prosperidade porque agem em desalinhamento. Fazem muito, mas sentem pouco. Planejam com lógica, mas não ouvem a intuição. Correm, mas não sabem para onde. E é aí que o cansaço nasce, não do trabalho, mas do desequilíbrio entre o fazer e o ser. Prosperar é agir a partir da presença, não da carência. A mente que age por medo vibra escassez. O espírito que age por fé vibra abundância. Quando você alinha intenção e ação, o tempo se expande. As oportunidades aparecem com naturalidade, as decisões fluem, os resultados crescem sem peso. Isso acontece porque o universo responde à clareza vibracional. Ele não entende confusão, entende coerência. Cada movimento feito com consciência é uma semente espiritual plantada no solo do tempo. E o tempo, quando regado por presença, devolve frutos em plenitude. Existem pessoas que prosperaram não quando trabalharam mais, mas quando diminuíram o ritmo e aumentaram a consciência. Quando deixaram de agir por medo de perder e começaram a agir por amor ao que faziam. A prosperidade nesse nível é simples. Menos esforço, mais direção, menos ruído, mais verdade. Porque quando o coração está alinhado, até o pequeno gesto tem poder criador. A sinergia entre espírito e ação é o segredo da prosperidade duradoura. Ela não depende do acaso, mas da sintonia. Quando a vibração é pura e o gesto é coerente, a vida inteira se reorganiza ao redor dessa frequência. Tudo o que é feito com verdade se sustenta. Tudo o que é movido por propósito se multiplica. A prosperidade nasce quando o invisível inspira o visível, e ambos caminham juntos em paz, como o sopro e o movimento do mesmo vento. Há dores que parecem finais, mas são apenas inícios disfarçados. Quando algo dá errado, o primeiro impulso é lamentar, duvidar, questionar. Mas a vida raramente erra o alvo.
O que chamamos de fracasso é muitas vezes a maneira que o universo encontra de nos redirecionar. Tudo o que se rompeu, tudo o que não deu certo, tudo o que terminou antes da hora, nada disso foi perda, se foi vivido com consciência. Foi apenas um convite à transmutação, o ato de transformar o peso em força e a dor em sabedoria. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Essa afirmação não é consolo, é lei espiritual. Mesmo o que parece contrário trabalha a seu favor quando a vibração permanece alinhada à fé. O fracasso não é o fim do caminho, mas o ponto de refino. Ele revela o que ainda precisa ser fortalecido. Ele quebra o orgulho, silencia o ego e desperta a humildade de recomeçar. E no recomeço, o espírito se torna mais puro, mais lúcido, mais verdadeiro. Transmutar é mudar a vibração de um acontecimento sem negar a experiência. É olhar para a dor sem se tornar a dor. É atravessar o que machuca com a certeza de que algo está sendo purificado. Todo fracasso contém um código escondido, um aprendizado que só se revela a quem permanece presente. O que foi perda para o ego é crescimento para o espírito. O que foi queda para a mente é impulso para a alma. A prosperidade nasce quando o ser para de resistir ao que foi e começa a perguntar: o que essa experiência quer me ensinar? A vibração da aceitação é uma das mais poderosas que existem. Aceitar não é desistir, é reconhecer o que é sem resistência. Quando você aceita, a energia volta a circular. O sofrimento não está na dor, está na luta contra ela. Quando o espírito se entrega ao aprendizado, o peso se transforma em leveza e a vibração se eleva. O que era fracasso se torna combustível. O que era queda se torna impulso. A transmutação é, portanto, o maior ato de alquimia espiritual que o ser humano pode realizar. Reescrever um fracasso como um ato de crescimento é resgatar o poder vibracional que se perdeu na dor. É olhar para o passado e abençoá-lo, mesmo que ainda doa. É dizer: agora eu entendo o porquê. Essa simples mudança de olhar dissolve a energia da culpa e abre espaço para o novo. Porque onde há compreensão não há mais resistência. E onde não há resistência, o fluxo da prosperidade volta a correr livre. A alma que aprende a transmutar se torna indestrutível, porque nada mais é capaz de roubar sua vibração. As quedas não o definem. O que o define é a maneira como se levanta. Prosperidade espiritual é essa força silenciosa de quem entende que tudo serve, tudo ensina, tudo contribui. O espírito que vibra assim não teme o fim, porque sabe que todo fim é apenas o início de uma nova elevação. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser meta e se torna natureza. A verdadeira prosperidade não nasce do esforço, mas da coerência. Ela se manifesta quando o espírito, a emoção e a ação vibram na mesma sintonia. Quando o que se sente, o que se pensa e o que se faz falam a mesma língua. Esse é o ponto em que o ser humano deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. A prosperidade não é um prêmio que se conquista, é um reflexo do estado interno. É a consequência natural de um coração em paz e de uma mente rendida à sabedoria da alma. A Bíblia afirma: tudo o que pedirdes com fé crendo recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Essa não é uma promessa mágica, é uma orientação vibracional. A fé é o estado energético da confiança total. Quando o coração crê de verdade, ele vibra sem medo. E quando vibra sem medo, o universo responde em sincronia. A prosperidade é a resposta natural da fé sustentada. É a expressão do amor pela própria vida em todas as suas formas. Sêneca escreveu: não é o que acontece com você que o define, mas como você responde. Essa frase ecoa como um lembrete eterno de que o poder está no interior e não nas circunstâncias. A prosperidade espiritual começa quando o ser humano para de reagir e começa a responder. Reagir é vibrar medo, responder é vibrar consciência. Quem responde com sabedoria transforma até as dificuldades em solo fértil.
porque o que define a colheita não é o solo, mas a vibração do semeador. Chegou o momento de transformar o aprendizado em caminho. Escolha uma das 13 chaves reveladas e viva-a por 21 dias. Não como uma tarefa, mas como uma presença. Permita-se sentir o que muda quando você age em coerência, quando respira com consciência, quando se observa com compaixão. As transformações profundas não acontecem em saltos, mas em passos silenciosos. Um gesto de verdade repetido com constância se torna frequência. E a frequência, quando firme, muda o destino. A prosperidade não é um evento, é um estado de ser. E quanto mais você se torna coerente com a sua essência, mais o universo reconhece o seu som. Como o sal que purifica e dá sabor, sua vibração transforma tudo o que toca. Onde há luz interior, não há vazio. Onde há presença, há plenitude. Que a sua frequência eleve o ambiente à sua volta, que sua calma inspire, que sua fé sustente, que sua vida se torne um testemunho silencioso de abundância e paz. E lembre-se, você não está quebrado. Você cresce em silêncio. O verdadeiro respeito próprio nasce do domínio sobre si mesmo e não sobre os outros. A prosperidade que permanece não é aquela que o mundo aplaude, mas aquela que o espírito reconhece. Se este vídeo ressoou em você, leia também os comentários, porque ali existem ecos de corações que caminham pelo mesmo caminho de despertar. E se deseja continuar essa jornada de sabedoria e autodomínio, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Que sua vibração se torne oração e que sua vida se torne prosperidade.